A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Não esqueça aquele like, se inscreva no canal, comente, compartilhe. É importante sempre frisar, esses vídeos é 100% para católicos. São restritos, esses vídeos é para católicos. Se algum irmão separado quer seguir a apologética, tiver interesse de aprender sobre a fé católica pelas escrituras, é o que esse apostolado tem feito, né? Então, seja bem-vindo, sem criticar, nos acompanhe, como tem alguns ex-protestantes, quer dizer, alguns que estão em processo. Mas graças a Deus, durante esses 2 anos que estamos aqui no YouTube, muitos protestantes já voltaram para casa através deste apostolado. Tanto pelo canal do ex-protestante Fábio Pentecoste, como o canal de Tradição Católica e Debates. Muitas protestantes vêm debater no canal Tradição Católica de Debate, dizendo que debates é para debater. Não, ele não foi criado para debater em comentários. Ele foi criado para os debates do Padre Luiz Toro. Por isso, debates para Luiz Toro, tá? Não é para protestante chegar lá nos comentários ficar falando besteira, heresia e muitas coisas, palavras de baixo calão, vai ser bloqueado imediatamente. Não tem conversa. Tanto em um como no outro. Certo? Na realidade, protestante do Brasil não sabe fazer um debate teológico, não sabe. Já parte logo para a ignorância. No mundo hispânico, os protestantes como são. Todos os dias tem debate nos canais dos apologistas católicos que são protestantes do mundo hispânico. Aqui no Brasil não, é protestante ignorante, né? Parte logo para briga, para palavras de baixo calão. Aí aqui comigo não. Aqui comigo não. E só sempre avisando que seja protestante, seja quem for, pegar vídeo meu sem a minha autorização para refutar ou fazer o quê? Vai levar strike, vai levar cano. Essa que é a realidade. Vai levar fumo do pesado. Porque eu vou chegar diante dos meus direitos, diante dessa grande mídia, dessa rede social que é o YouTube, e vou exigir meus direitos. Já fizeram isso comigo, já derrubei. Porque eu não uso vídeo de protestante brasileiro falando besteira e heresia não, para estar refutando aqui. Às vezes eu trago um vídeo falando, mas eu mesmo falando, mostrando com Bíblia que aquele protestante está equivocado, mas vídeo de herege eu não trago. Meus irmãos, nós vamos abordar hoje nesse programa falando de Bíblia. Nós vamos ver a importância nesse canal, a importância do sacerdote na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Nós vamos ver aí uns 14 versículos mais ou menos. E que importância tem o padre na sua vida? Você sabe que importância tem o seu padre e sua paróquia? Sabe nada. Se soubesse, saberia muito mais valorizá-lo. Mas é da teologia da libertação, mas o capítulo 21, verso 8 de Levítico diz: terás todo sacerdote por santo por causa da Eucaristia, porque ele oferece o pão do teu Deus. É o pão do teu Deus que ele oferece. Tu não pode receber Jesus presente vivo e real na Eucaristia, corpo e sangue do Senhor, sem ser por ele. Porque ele tem sucessão apostólica, mesmo sendo da teologia da libertação, e ele tem, o sacramento da ordem que veio dos apóstolos. Então vamos ver alguns versículos, a importância deles. Já para começar, vamos ver Hebreus. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus. Eu acho que eu vou ajeitar para mim colocar na tela. Vai ficar um pouco difícil para mim. Editar, mas eu vou colocar na tela para vocês. Olha só, escurece o cenário e depois clareia. Eu sempre gravo a maioria desses vídeos no sábado, e hoje é no sábado. E aqui está assim: uma hora o sol grela, o sol sai, outra hora as nuvens impedem da luz do sol chegar. Isso é terrível para o vídeo. Porque quando eu vou editar com o vídeo claro, aí eu tenho que baixar mais um pouco da nitidez, da claridão do vídeo. Chega nessa parte que as nuvens atrapalham a luz do sol, aí eu vou ter que, vai estar escuro. Aqui eu teria que
Dá claridade no vídeo, né? Aí isso não é muito bom não, mas fazer o quê, né? A natureza a Deus pertence, seja feita a vontade dele. Meus irmãos, no capítulo 8, versículo 6 de Hebreus está assim. Põe na tela, diretor. Ao nosso sumo sacerdote, entretanto, compete ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de uma aliança mais perfeita, selada por melhores promessas. Volta para mim, santo diretor. Presta atenção, meus irmãos. Aqui a Sagrada Escritura está falando de quem? De Cristo. Ele é sumo sacerdote. E se Jesus é sumo sacerdote, como a Epístola aos Hebreus sempre vai frisar essa questão, sempre vai nos dar essa base. Então nós vemos que Jesus é sumo sacerdote. E que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem, como nós vemos aqui no versículo 11 do 7, parte B, que Jesus é sumo sacerdote. No 17, 7:17 diz: Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem, veja que aparece o termo ordem. Então, se logo Jesus é sumo sacerdote, então uma aliança foi abolida com a morte de Cristo. Capítulo 7, versículo de 2 a 4 de Romanos, diz que o esposo morreu. Então ficou viúva a aliança veterotestamentária. Então Jesus ressuscitou e ele pode dar asas a essa nova e eterna aliança, né? Que nem você viu aí, ele é mediador de uma aliança mais perfeita. Veja o quanto é perfeito esta aliança, né? Então isso é impressionante, meus irmãos. Só aqui um grauzinho que aqui embaixo está escuro. É brincadeira uma coisa dessa. E aí o que é que acontece? Tem um tal de um porevinha, uma espécie de sanguessuga de sangue, e eles ficam atacando, eles ficam no escuro, né? Eles ficam atacando. Então, para começar, está nítido, né? Sumo sacerdote, nova aliança. Então, o sumo sacerdote e os sacerdotes, o magistério, com a liderança do Papa, né, do Bispo Universal da Igreja, compete a eles cuidar dessa nova e eterna aliança, assim como o Senhor instituiu lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 19. Né? Este é o meu corpo, tomai e comei, que será entregue por vós. Quando ele diz será entregue por vós, ele está instituindo um novo sacerdócio. Então os apóstolos têm funções sacerdotais. Logo nós vimos a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, né? Vos tornastes outras pedras vivas, achegados a eles, dos quais vos tornastes outras pedras vivas, outros cristos, em persona Cristo, óbvio, São Pedro está falando, para, né, um sacerdócio santo para oferecer vítimas, um sacerdócio santo para oferecer vítimas, hóstias, traduzido para nós é vítimas, para oferecer as hóstias, né? Então veja esse sacerdócio, a importância da instituição desse sacerdócio. Romanos 15, 16, vamos lá. Romanos capítulo 15, versículo 16. Vamos ver o que está escrito. Põe na tela, santo diretor. Romanos 15, 16. De ser o ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, exercendo a função sagrada do Evangelho de Deus. E isso para que os pagãos, santificados pelo Espírito Santo, lhes seja uma oferta agradável. Volta para mim, santo diretor. Paulo foi instituído ministro. Paulo foi ordenado, não é? Sua ordenação sacerdotal, ou episcopal, porque a mesma ordenação de um apóstolo é a do bispo, é a do padre, é a diaconal, apesar de serem cargos uns mais elevados que os outros, o caso do bispado está acima do presbiterado e o presbiterado acima do diaconato. Logo nós estamos vendo Paulo dizer que os pagãos são santificados.
Veja, eles são santificados no ministério dele, anunciado aos pagãos. Esse ministério sacerdotal, onde ele foi ordenado no capítulo 13, versículo 2 e 3 de Atos dos Apóstolos, ali está a ordenação de São Paulo. Ele e Barnabé são ordenados ali, quando se celebrava o culto do Senhor, ou seja, quando se celebrava a missa. E aqui São Paulo está dizendo o seguinte, que os pagãos são santificados pelo Espírito Santo que é derramado sobre eles. E que de que maneira? Pelo sacramento do batismo. Os pagãos são santificados pelo sacramento do batismo, chamados a viver em comunhão com o Senhor, através da Eucaristia, 1 Coríntios, falando também aos pagãos, só que os pagãos gregos, 1 Coríntios 10, 17. Nós, embora sendo muitos, formamos uma só igreja, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Jesus, pão vivo descido do céu. Então veja que sempre esse pão vivo, ou o sacramento, só pode ser dado por esse sacerdócio que veio dos apóstolos. Há muitos protestantes fazendo pesquisas de apologética, encontro muitos sites protestantes onde dizem, refutando a falsa sucessão apostólica. Não tem como refutar a falsa, dizer é falsa a sucessão apostólica. Tanta patrística prova. Se nós formos ver Santo Irineu de Lyon, que viveu entre o ano 140, né, a 204, nós vamos ver Santo Irineu de Lyon, bispo de Lyon, né, Santo Irineu, bispo, discípulo de São Policarpo, que era discípulo de São João Evangelista, escrever a sucessão dos papas. Até o papa da época dele, que era São Eleutério, o papa de número 13º no governo da igreja. E aí você vai ver os outros, São Justino Mártir, e você vai ver eles escreverem a sucessão. Você vai ver Santo Agostinho falar na sucessão apostólica, os pais da igreja, São Clemente Romano, Santo Inácio de Antioquia, falando na sucessão. Eu já li todas, né, as cartas desses grandes gigantes, os pais da igreja. E ali você vai encontrar Santo Irineu dizendo, olha, ele escreve até de Pedro, até chegar à sucessão, começar de Pedro até o Papa do seu tempo. Ele diz, olha, o primeiro foi Pedro, o segundo foi Lino, Cleto III, Clemente I, o quarto, né? Evaristo foi o quinto, Alexandre I o sexto, o sétimo foi Sisto I, depois de Sisto I veio São Telésforo, depois veio Egino, Pio I, depois veio Aniceto, depois veio Sotero e o Papa de sua época, o Papa de número 13º, São Eleutério. Ele escreve essa lista, Santo Irineu de Lyon. Ele escreve essa lista dos papas até de Pedro até o Papa que está onde é do seu tempo, que é São Eleutério. Então nós vemos que tudo isso está na patrística. Nós vemos 2 papas aparecer na Bíblia. São Lino, o segundo papa, e o quarto papa, São Clemente. Um na carta a Timóteo e o outro a Filipos. Não é? Então São Paulo chegou a conhecer São Clemente. Claro que nessa época São Clemente ainda não era papa, porque Pedro ainda era o papa. E tem o governo de cada um deles. E aí vem outros santos, mais tarde um pouco, de São Irineu, aí vai falando essa sucessão papal. Meu pai do céu, o documento pontifical dos papas, né, mostra que o quarto papa, Pio I, instituiu a festa da Páscoa no domingo para toda a Igreja Universal. Tem até hoje, né? O Papa Pio I. Pois é, meus irmãos. Segunda de Pedro, nós não vamos pegar a segunda de Pedro, porque eu já citei aqui, né? Mas nós vamos pegar Atos 6, 2 a 6. Vamos lá. Atos 6, de 2 a 6. Põe na tela, santo diretor. Atos 6, de 2 a 6. Vamos lá. Por isso, aqui nós vamos ver a ordenação dos diáconos, né? Por isso os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram:
não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Ou seja, administrar sacramentos, o diácono exerce 2 deles, o casamento e o batismo, né? Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo e sabedoria, dos quais encarregaremos deste ofício. Nós atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra, que era a evangelização, né? E a esse parecer agradou a toda a reunião. E escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram aos apóstolos e estes, orando, impuseram, veja a ordenação dos diáconos, ó, impuseram-lhe as mãos. Volta para mim, santo diretor. Então vejam, meus irmãos, aqui está, dentro da Sagrada Escritura, eu estou mostrando para vocês, vou mostrar, já mostrei aí, né? Que eu não vou pegar mais, mas já falei, da ordenação de São Paulo, né? De São Barnabé. Então aqui nós vemos a ordenação, que é no capítulo 13, versículo 2, versículo 13, você pode pegar na sua Bíblia. E aqui é a ordenação dos 7 diáconos, né? 2 deles se destacaram, Santo Estevão e São Filipe. Então, vamos continuar na Sagrada Escritura. Vamos voltar outra vez para Hebreus, capítulo 7, verso 11. Para Hebreus 7, 11. Põe na tela, santo diretor. Hebreus, capítulo 7, versículo 11. Se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdócio levítico, porque é sobre este que se funda a legislação, ou seja, a doutrina, as leis, dada ao povo, que necessidade havia ainda que surgisse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Volta para mim, santo diretor. Então, veja, o sacerdócio de Cristo, a sucessão apostólica, ela veio por Cristo. Cristo ordenou os apóstolos. Deu a ordem. Será entregue por vós. Fazer isto. Então a igreja apostólica faz. Então a igreja apostólica, nós vemos Paulo, né, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 28, dizer aos bispos que ele mesmo ordena, né, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus. Veja, isso é claro. Está claro, está nítido demais para nós. Então, nós vemos a importância do sacerdócio dentro e o que esse sacerdócio oferece, né? Na Sagrada Escritura, os sacramentos. É claro, está claro demais para nós. João capítulo 10, versículo 1, veja só. Você sabe que o Evangelho de São João é um evangelho teológico, né? Então aqui nós temos algo interessante. Grandes teólogos deram a interpretação disso aqui, santos no século II interpretaram isso aqui, da maneira que eu vou dizer para vocês. Põe na tela, santo diretor, João 10, de 1 a 4. Na tela. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco, a aprisco é a igreja, né, das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as ovelhas pelo nome, e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhece a voz. Volta para mim, santo diretor. Repare, meus irmãos, que aqui nós temos algo muito interessante nesse texto, escrito pelo evangelista São João. Levou 50 anos para elaborar esse evangelho escrito em grego. Olha só, Jesus fala aqui em algo, e aqui é maravilhosamente esse evangelho de João é teológico, né? Diferente dos outros 3 que são sinóticos. Olha, ele diz, quem não entrar pela porta, veja que tem uma porta e tem um aprisco. Veja a porta é o próprio Jesus, no verso 9, diz eu sou a porta, né? E tem aqui o aprisco é a igreja. Logo no versículo 10, no versículo 16, vai dizer, tem outras ovelhas que não estão no meu aprisco, preciso ir lá buscá-las para cá, para que haja um só rebanho e um só pastor, ou seja, uma só igreja, uma só fé.
Evangelho teológico de João, presta atenção. Só que Jesus fala o seguinte: mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem é o pastor aqui? Jesus. Veja, e ele diz: a este o porteiro abre e as ovelhas entram. Quem é o porteiro? Meus irmãos, aqui que está. Há uma discussão grande teológica a respeito disso aqui. Quem é o porteiro? Alguns que não olham muito para o contexto teológico dizem que o porteiro é Deus. Mas eu já vi teólogos e santos dando a explicação disso aqui, não me recordo agora quem, que esse porteiro aqui é o Papa, pastor visível de Cristo. É onde o Papa liga, está ligado. O Papa diz: é assim em Cristo, é assim que tem que ser. O Papa diz: é Y em Cristo, é Y que tem que ser. Porque tem essa autoridade de abrir e fechar a porta. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 16, versículo 19. Te darei as chaves do reino do céu. Tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligar na terra será desligado no céu. Veja, a outra tradução diz: tudo que tu abrir será aberto, tudo que tu fechar, fechará. Então, quando Jesus fala, veja, no versículo 3, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Quer dizer que, no contexto teológico das partes, temos o pastor, Cristo, temos o porteiro, o Papa, temos o aprisco, a igreja, temos as ovelhas, nós. E temos aqui no versículo 3 a pastagem, a Eucaristia. Então aqui nós temos o quê? Temos o pastor, Jesus, temos o aprisco, a igreja, temos o porteiro, o Papa, temos as ovelhas, nós, e temos a pastagem, a Eucaristia. O olhar teológico é maravilhoso, né? Nós só vamos entender muito bem a apologética da Sagrada Escritura, trabalhar muito bem a apologética, se nós trabalharmos um pouco nesses campos também, tanto no campo teológico, né, da coisa, doutrinário, campo teológico doutrinário, das interpretações da Sagrada Escritura, conforme a Bíblia Sagrada. Então, o santo no século II, que não me recordo agora, já dava essa interpretação. Não sei aqui se é Santo Agostinho, se alguém souber aí quem é e colocar nos comentários, pode colocar, não sei, é do século II, que dizia que o porteiro aqui é o Papa. Veja que como é interessante isso, né? 1 Timóteo 3,8. 1 Timóteo 3,8, de 8 a 13. Vamos lá? Põe na tela, Santo Diretor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 8 a 13. Do mesmo modo, os diáconos, veja só, os diáconos, que fala dos diáconos, lá ordenado lá no capítulo 6, né? Nós vimos lá. No capítulo 6 de Atos. Do mesmo modo, os diáconos sejam honestos, não de duas atitudes, nem propensos ao excesso da bebida e ao espírito de lucro, que guardem o ministério da fé numa consciência pura, antes de poderem exercer o seu ministério. Sejam provados para que se tenha certeza de que são irrepreensíveis. Versículo 11. As mulheres, que são as mulheres dos diáconos, também sejam honestas, não difamadoras, mas sóbrias e fiéis em tudo. Versículo 12. Os diáconos não sejam casados senão uma só vez, e saibam governar os filhos e a casa. Versículo 13. E os que desempenham bem esse ministério alcançarão honrosa posição e grande confiança na fé em Jesus Cristo. Volta para mim, Santo Diretor. Meus irmãos, vocês viram no versículo 12 que diz aqui que o diácono só pode ser casado uma vez. Vejam só, essa doutrina continua até hoje, até nos dias atuais. O diácono, quando o diácono permanente, aqui está falando do diácono permanente, o diácono permanente ele é casado. E se o diácono permanente chegar a ficar viúvo, se ele ficar viúvo, a esposa dele morrer, ele tem que ser ordenado sacerdote. Veja que interessante, né? Na igreja. Então nós estamos debulhando aqui muita coisa, não é? Aí o protestante pode dizer assim: vocês nunca falam, né, que porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, fala que o bispo é casado, Pedro era casado. Meus irmãos, nós estamos aqui
São Paulo está falando no mundo pagão. No mundo pagão, esse aqui, nesses termos aqui, Timóteo é bispo de Éfeso, né? Tito é bispo de Creta. Então veja, ele está falando para a igreja do rito oriental. A igreja no rito oriental tem bispo sim casado, tem padre sim casado. É só nós olharmos para um rito bem conhecido aqui no Brasil, né? O rito maronita, que os padres são casados. Tem padre celibatário lá? Tem. Olha para os ritos da igreja oriental e você vai ver que tem bispo casado, tem padre casado. Protestante só sabe atacar o rito romano, né? Que protestante não tem conhecimento. Casado. Tem celibatário? Tem, sim, também. Jesus foi celibatário. Pedro depois ficou viúvo. Não casou mais, assumiu o celibato. Né? Veja aí. Vocês terem uma ideia. Depois, meus irmãos, ainda em Timóteo, agora 4, versículo 14. Está falando da ordenação de São Timóteo, diaconal, veja. Põe na tela essa diretor, 4, 14 de 1 Timóteo. Não negligencie o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia quando a Assembleia dos Bispos, ou seja, quando a Igreja dos Bispos, né, te impôs as mãos. Volta para mim essa diretor. Aqui nós estamos vendo Paulo falar, aqui Paulo escrever a ordenação diaconal de São Timóteo. E São Timóteo foi ordenado bispo por São Paulo, mas diácono não. Diácono, vamos ver a ordenação episcopal de São Timóteo agora. 2 Timóteo 1:6, na tela, diretor. Essa que nós vimos aí foi diaconal, agora vamos ver a episcopal. Por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Volta para a missa, diretor. Então aqui nós estamos vendo a ordenação episcopal de São Timóteo pelas mãos do apóstolo São Paulo. São Paulo ordenou ele, São Timóteo e São Tito. Né? São Tito foi colocado como bispo em Creta. E bispo de Éfeso, São Timóteo. Vamos continuar, meus irmãos. Vamos voltar para Atos 14, 23. Atos 14, 23. Na tela, diretor. Atos 14, 23. Em cada igreja instituíam anciãos e, após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinha confiado. Volta para mim, santo diretor. Então veja, meus irmãos, aqui vem do texto hebraico, traz o termo anciãos. No texto hebraico, o termo ancião era empregado ao bispo. Né? Pedro vai dizer lá também, na sua carta, eu que sou ancião. Depois os protestantes adulteraram, colocando presbítero. Presbítero é uma função muito menor do que um bispo, né? É o sacerdote, é o sacerdócio, é o padre. Né? Então, nós vemos aqui que em cada cidade, onde ele chegava e pregava, a igreja nascia ali, e ali já ordenavam bispos. Eles iam instituindo, os apóstolos iam instituindo, mas sempre recordando e ensinando o que está na doutrina, recordando para eles, ensinando para eles, olha, tu fica e guarda o depósito ensinado pelo magistério apostólico. Vamos ver aí, coloca aí, 16:4, diretor. Agora, 16:4, olha só. 16:4 diz, nas cidades pelas quais passavam, deixa eu ver aqui. Ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém.
Jerusalém. Volta para mim, diretor. Então veja. Então, onde eles instituíam, onde eles ordenavam, instituir, quer dizer, ordenava, bispos ordenavam nas cidades a qual passavam, onde a igreja nascia, onde a igreja ia crescendo. Então, eles sempre, a decisão era essa, de observar a doutrina do magistério, a observar o que ficou decidido pelos apóstolos e pelos bispos, né? Ou seja, sempre lembrando, aguardar o que ensina o santo magistério, como o Senhor deu a autoridade a esse magistério em Lucas capítulo 16, capítulo 10, versículo 16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, aqui está ensinando a observância da doutrina, pregada e ensinada pela igreja fundada por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bem. Já vimos a ordenança de São Paulo. Então, vamos agora para 2 Timóteo 1, nós também já vimos. Vamos para Hebreus, né? Hebreus 9. Vamos voltar para Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Põe na tela, essa diretor. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Diz assim: porém já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente, veja só, ou seja, de uma igreja, de uma aliança mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas. Olha aí, não é construído, não é fundada por homens. Isto não é deste mundo. Volta para mim, Santo Diretor. Veja aí, meus irmãos. Foi o próprio Jesus que fundou esse tabernáculo, que fundou essa igreja, que fundou essa aliança em Mateus 16, 18. Tu és Quefas, e sobre esta Quefas edificarei a minha igreja. Quando Jesus instituiu a Eucaristia, ele disse: este é o sangue da nova aliança que ele fundou. Então não é fundada por homens, mas é fundada por um Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Está claro, está nítido demais para nós. E veja, não é deste mundo. Como ele vai dizer no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal, Pai, Jesus diz: Pai, eles não são do mundo, como eu estou no mundo, mas não sou deste mundo. A igreja não é deste mundo. Ela é a Jerusalém celestial, ela é do alto, ela é de lá, da eternidade. E é para lá que ela vai. Se você pega Hebreus capítulo 12, versículo 22 e versículo 23, você vai ver. Ela é a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Falando de quem? Da igreja. Ela não é daqui. Ela não é deste mundo, ela não é terrana. Agora, o que os homens fundam, que vem através de homens, de Martim Lutero, de tantos outros hereges, de Ário, de Nestório, isso é de homens. São seitas, Testemunha de Jabá, Adventista Sétimo Dia, Batista, Assembleia de Zeus, Universal Reino de Zeus, do Poder de Zeus, Mundial do Poder de Zeus, e assim por aí vai. É tudo criado por homens, isso é terrena. Não é à toa que igrejas protestantes se acabam. Não é aquele pastor que se converteu nos Estados Unidos ao catolicismo, né? Com toda a seita que ele tinha. Então veja a profundidade da coisa, né? Veja o quanto isso é maravilhoso. Vamos pegar, ainda nessa questão da fundação do tabernáculo, no capítulo 8, versículo 1. Põe na tela agora, seu diretor. 8, versículo 1 e 3. De 1 a 3, ó. O ponto essencial do que acabamos de dizer é este: temos um sumo sacerdote que está sentado à direita do trono da majestade divina nos céus. Jesus, né? Olha o que Jesus é. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, veja, do santuário, da verdadeira igreja, ou seja, da verdadeira aliança, erigida pelo Senhor e não por homens, ou seja, fundada por Ele, criada por Ele, por Jesus e não por homens. Mateus, repito, 16, 18. Versículo 3. Todo pontífice é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Portanto, é necessário que ele tenha algo para nos oferecer. Volta para mim, Santo Diretor, isso é maravilhoso. Ele tem algo para oferecer e para selar essa aliança. Não é? Mateus capítulo 26, versículo 26. Durante a ceia tomou o pão
benzeu, ou seja, consagrou, partiu e deu aos discípulos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois pegou o cálice, dizendo, este cálice é a aliança, é o sangue da nova aliança no meu sangue. Veja, selando assim o sangue da aliança. E por isso que Paulo vai dizendo, né, quando eles instituem na ordenação dos bispos, já citaram nesse vídeo, capítulo 20, versículo 28 de Atos, o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Veja, chama Jesus de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Aqui está. Logo que Jesus, de Mateus 26 ao versículo 30, que canta o Salmo 31 mais ou menos, ele vai para o Horto das Oliveiras para começar o Calvário. Veja a ligação desse sacrifício, da carne e do sangue de Cristo instituído por ele com o Calvário. Aí vai consumar na cruz do Calvário isso aqui. E a igreja faz 2000 anos que entrega. E Paulo diz que será entregada a carne e o sangue de Cristo até a volta dele. 1 Coríntios 11, 26. Será entregue até que ele venha. O próprio Jesus disse isso. Até que eu venha. Que será entregado por vós até que eu venha. Então Paulo também cita isso aí. O próprio Lucas e Paulo, porque Lucas é discípulo de Paulo, Paulo está pregando sobre a Eucaristia, Lucas escreve no evangelho dele, capítulo 22, a partir do versículo 19. Lucas escreve ao ver Paulo pregar. Entende? Então isso é maravilhoso, quando os apóstolos pregaram sobre os sacramentos, sobre os 7 sacramentos que estão dentro dos evangelhos, né? Isso é magnífico. Agora, está aqui dizendo que a igreja, outra vez diz que a igreja é fundada pelo Senhor, selada no seu sangue, não por homens. Não pode ser. Tudo que é fundado por homens, em termos de religiosidade, o termo igreja fundada por homem é falso. Foi fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o suporte do inferno não pode destruí-la. Essa promessa, ela faz 2000 anos que o inferno tenta destruir, mas não consegue. Capítulo 5, versículo de 1 a 2. Então, ele tem algo a nos oferecer. Versículo 3 foi claro no capítulo 8. Né? E ele nos ofereceu sua carne e seu sangue. E como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. João, capítulo 6, ele faz uma pregação na sinagoga de Cafarnaum a respeito da Eucaristia. Versículo 54. Né? Tá claro de nós para nós. E aqui vai dizer que esse pontífice, ele é constituído para quê? O sacerdócio. Capítulo 5, versículo de 1 a 2. Põe na tela, diretor. Olha só. Em verdade, todo pontífice, no original para sacerdote, é escolhido dentre os homens. Olha aí, e é constituído dentre os homens e é ordenado para oferecer dons em favor dos homens, como mediador das coisas que diz respeito a Deus, para oferecer dons, sacrifícios pelos pecados. Volta até o 1, volta para mim, diretor. Então veja, porque o vídeo já vai longo. Então nós estamos vendo aqui a importância do sacerdócio dentro da igreja, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Não é através do sacerdote que nós recebemos o perdão dos pecados, como ele instituiu, depois que ressuscitou, a confissão em João capítulo 20, versículo 21 a 23. Né? Recebam o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Então ele instituiu o sacerdócio de sucessão apostólica a perdoar pecados. Né? E ele é claro, né, em dizer, se não perdoar, peraí que tem um negócio aqui na câmera, saiu. Se vocês não perdoar, não serão perdoados, está claro isso. Então logo fora da igreja é pagão. Capítulo 18 de Mateus, versículo 17, seja para não ouvir a igreja, é pagão para ter. Rejeita essa doutrina, rejeita esse magistério, é pagão. Pagão não se confessa. Está proibido pagão confessar e comungar. Então, meus irmãos, dando essa palhinha, mostrando para vocês a importância do sacerdócio católico. Veja quanto esse livro é católico, fala do sacerdócio católico. Fala a fundação da igreja e a ligação desse sacerdócio com o sacerdócio do chefe, do rei, que é Cristo, não é? Dentro da igreja. Olha só o que São Pedro diz. Eu acho que vale a pena eu pegar com vocês isso aqui, que São Pedro fala, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro. 2 de Pedro 1,13. Para encerrar, põe na tela, diretor. 2 de Pedro 1,13.
tenho por meu dever, enquanto estiver nesse tabernáculo, veja só, estiver nesse tabernáculo, você estiver nesse corpo, estiver nesse mundo, de manter-vos vigilante com minhas admoestações. Aí está. Com os meus ensinamentos. Volta para mim, Santo Diretor. Foi aquilo que Jesus disse a esse Pedro, não é? Em João capítulo 21, versículo 15 em diante. Apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, alimenta meus cordeiros, alimenta minhas ovelhas. No bosco grego está alimenta minhas ovelhas, ou seja, alimenta meus cordeiros. Certo, meus irmãos? Não esqueça aquele like, se inscreva no canal, compartilhe essas apologéticas para formar católicos na nossa fé. A fé da igreja fundada por Cristo. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.